Olá a todos, no vídeo de hoje vou fazer para vocês aí os meus comentários sobre o resultado feminino da Maratona de Berlim, corrida no domingo último, mas antes eu quero aí me desculpar, porque eu acho que no vídeo anterior do resultado masculino não ficou claro, não fui assertivo ao explicar a previsão de prova e a margem de acerto, digamos assim, né, do atleta. Nós, treinadores, quando fazemos uma estimativa de desempenho dos nossos atletas, sejam eles profissionais ou amadores, que é o nosso caso, nós levamos em conta a medida do limiar anaeróbio. E aqui eu vou deixar um card aí para você assistir depois, onde poucos vídeos atrás eu comentei assim: melhore isso e fique mais rápido em todas as provas. E essa valência era o limiar anaeróbio. A gente consegue fazer todas as provas aí do atletismo a um determinado percentual do limiar anaeróbio. E fazendo a estimativa, aqui eu vou dar uma dica de ouro aí para vocês. Eu garanto que se você não ouviu falar e não viu ainda em canal algum, nós conseguimos aí completar a maratona a cerca de 89% do limiar anaeróbio. Tome nota aí, pessoal. Nós podemos completar aí a maratona a 89% do limiar anaeróbio. Quando eu faço a estimativa, eu vejo qual vai ser o tempo numa intensidade de 89%, mais ou menos 2% aí como uma margem de acerto, caso as coisas não saiam muito bem por causa de fenômenos aí climáticos que estão fora do nosso alcance, você pode ser que saia mais lento até 2%, e caso você esteja muito motivado, o clima esteja favorável, o psicológico aí a 1000, e aí você consegue até melhorar essa previsão em 2%. E aí eu usei o meu exemplo lá. Se eu tivesse treinado aí no último ciclo para fazer uma maratona, por exemplo, no domingo próximo, a minha previsão era de 3 horas e 27 minutos, mais ou menos 4 minutos. Portanto, eu vou ter grande chance aí de passar na linha de chegada entre 3h23 e 3h31, certo, pessoal? Então, na verdade, assim, é uma margem de acerto, e aí sim eu disse que o Kipchoge ficou certamente dentro da margem dele, já que ele ficou mais lento 1,3% do que o recorde dele anterior. E como vimos, ele foi aí split a split até os 30, visando 2:1, e aí tentando ficar mais rápido, talvez alguns segundos, ou ele optou pela segurança, como eu disse, ficou com a vitória 1,3% mais lento, mas ainda assim dentro dessa margem de mais ou menos 2%. Certo? Espero que agora tenha ficado claro, eu tenha dado uma explicação bem assertiva, e aí vamos aproveitar essa explicação para entender também o resultado aí da Tigst-Acefa. 3 considerações a fazer, vou ser bem direto e rápido. A primeira consideração ela corroborou o que acontece no atletismo, que é uma migração dos atletas aí de provas de curta distância para longa distância com sucesso, pessoal. Ela esteve aqui no Olimpíada do Rio em 2016, não foi classificada para a final dos 800 metros, ela migrou para a maratona, estreando em 2022 na maratona de Riad, nos Emirados Árabes, com um tempo de 2 horas e 34 minutos. E aqui eu já vou fazer um gancho com a segunda observação, pessoal. Como eu disse do limiar, melhore o seu limiar e você vai ficar mais rápido. E aí ela da estreia de 2h34, ela foi para Berlim, mais um ciclo, vencendo Berlim, fazendo o melhor tempo do percurso e o terceiro melhor tempo do mundo, de 2 horas e 15 minutos. Portanto, aí já ela melhorou o limiar dela a tal ponto
que os 89% dela renderam 18 minutos a menos. Agora eu vou para o terceiro e última análise. Nós, como eu já disse, não sabemos o rendimento do atleta, o nível exato de condicionamento ali na linha de largada. Cada atleta sabe muito bem, e entre eles também, eles não sabem o nível de condicionamento de um colega ou do outro, e por isso eles ficam meio que se guardando ali até o sprint final, para não correr o risco de alguém surgir e eles quebrarem, serem ultrapassados, né? E verem a vitória escorrer pelos dedos. Pelo rendimento, eu consigo, de 2:11, eu consigo estimar o condicionamento dela atual. Porém, ela pode ter ido para a prova já sabendo que ela tinha 2:15 no passado, fez um ciclo aí anual, 12 meses se dedicando para essa prova de prioridade A, e ela já sabia assim, poxa, eu estou com o pé aí na marca mundial, ela já tinha essa noção. E aí vamos aqui especular, já que eu não sabia o condicionamento no nível de largada dela, né? Ela podia ter 2:13, aí mais ou menos 2%, está dentro desse valor que ela atingiu. 2:11 alto, sabe? Então, de qualquer maneira, o alvo dela já estava abaixo de 2:14, que era o recorde mundial anterior. E nesse mais ou menos, aí eu acredito que ela teve ainda ajuda. Certamente teve 2 coelhos aí quebrando o ar atmosférico, cortando o vento para ela. Eu não vi a prova. Se você souber, peço a gentileza de comentário para mim, até que ponto os coelhos acompanharam ela, né, na prova. Eu acredito que mais longe do que o Kipchoge, porque a intensidade dele é absurda, e aí provavelmente nenhum coelho ia aguentar, né, tá à frente dele. Mas no caso dela aí, 2:15, 14, 11, tem corredor aí masculino para 2:10, 2:09, 2:07, entendeu? Então dá para ir à frente dela cortando o vento praticamente até o final da prova, entendeu? E aí, por favor, não sei até quando foi, mas certamente por mais tempo do que o Kipchoge, e adicione ainda nesse rendimento dela a estreia que já estão chamando por aí de hipertênis, que é o Adios Pro Evolution 1. Segundo a Adidas, ela alega que a borracha desse Evo 1 ela é mais responsiva ainda que do Adios Pro 3, que eles resolveram manter esse ano, como eu já comentei no vídeo do Adios Pro, mudando apenas a paleta de cores, e ela é muito mais leve, pessoal, parece que tem 50 gramas ainda menos, ou pesa 50 gramas, de modo que o número 9 desse calçado pesa, 9 americano, pesa apenas 138 gramas, pessoal, vejam isso. Então some que ela foi com um coelho e uns hipertênis aí no pé, praticamente uma sensação de correr descalço, né? E mais responsivo, então ainda deu ali uma economia extra, sobrando energia para ela ir mais rápido, por mais tempo, somatório dessas coisas, deu no que deu. Nós vimos aí um resultado espetacular, parabéns aí para a corredora Celso, palmas para ela, para a equipe. Eu acredito que, claro, agora ela estabeleceu um novo patamar e certamente ela vai se manter preparada, vai fazer o possível jovem para se superar, repetir a façanha e se superar. Curiosamente, o recorde anterior ao dela foi batido em Chicago, prova essa que, coincidentemente, pessoal, ótima época para isso, vai acontecer agora, dia 8 de outubro. E aí, o que eu vou fazer já como treinador? Para não ficar como aquele comentarista, né, atrasado, depois que acontece o fato, eu vou procurar saber, se você também souber, até me ajuda aí comentando, que atletas na categoria masculina e feminina estarão presentes em Chicago. Vou ver qual foi a maratona, o tempo de maratona mais recente deles, e vou trazer um vídeo aqui para vocês com uma estimativa aí de tempo-alvo, mais ou menos os 2%. Vou considerar também para o cálculo as condições climáticas lá, vou ver como está a temperatura lá esses dias, temperatura e umidade, né? E vou fazer essa estimativa. Vai ficar um vídeo bem interessante
E aí já vamos poder ter uma noção de quem vai participar e quais os possíveis tempos, né, plausíveis aí para concluírem a prova, tanto no masculino quanto no feminino. Acredito talvez os corredores que participaram em Berlim não vão repetir a dose, porque são só 2 semanas aí de intervalo, então vai abrir uma possibilidade para que outros atletas, né, conquistem suas marcas, o pódio, quem sabe, como já teve o recorde feminino em Chicago. Essa foi a análise aí do resultado feminino. Se você achou interessante, considere inscrever-se. Comente aí com um colega seu que gosta de corrida, se você é de uma equipe de corrida, comente com o seu treinador. Agradeço pela sua audiência. Veremos mais sobre corrida adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.